Então, pessoal, como as relações homoafetivas, de fato, concretamente, existem, e nós não temos nenhuma lei em abstrato para discipliná-las, isso acaba sobrando para o julgador. Porque nenhum juiz pode se eximir da função de julgar a pretexto de que não há nenhuma lei em abstrato para ser aplicada àquela situação concreta. Diante da omissão do legislador, da lacuna legislativa, sobra para o julgador. É ele que vai ter que se virar nos 30. E uma das formas do julgador resolver superar a omissão do legislador é promovendo a integração, a complementação daquilo que falta. E um dos métodos de integração que nós temos é analogia. O que é analogia? A analogia, ela consiste exatamente em aplicarmos a uma situação concreta, não prevista em lei, as mesmas regras que regem, que disciplinam uma situação semelhante. Isso que é analogia. Se eu não tenho nenhuma regra em abstrato para ser aplicada às uniões homoafetivas concretas, o Supremo Tribunal Federal nos orientou no sentido de permitir que a gente tome emprestadas as regras que regem a união estável, porque são situações semelhantes. E foi a partir desse precedente importantíssimo, criado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de duas ações, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público Federal e uma outra ação de arguição, de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo Estado do Rio de Janeiro através do seu governador, que o Supremo Tribunal Federal mandou que nós regêssemos, aplicássemos às uniões homoafetivas as mesmas regras que regem, que disciplinam a união estável. E foi desde então que todos os direitos e deveres dos companheiros que mantêm união estável passaram a ser direitos e deveres dos casais homoafetivos. Se a gente admite, e nós vamos estudar todas as circunstâncias, que um companheiro seja meeiro do outro, o convivente, por força desse precedente do Supremo Tribunal Federal, terá assegurada a mesma meação. Se um companheiro vai poder participar da sucessão do outro como herdeiro, o convivente também será admitido a herdar. E isso é importante para nós, sobretudo para que os senhores saibam que em qualquer questão de prova que o seu examinador lhe perguntar quais são os direitos e deveres advindos das relações homoafetivas, possam responder como responderiam se o seu examinador estivesse perguntando quais são os direitos e deveres que advêm de uma união estável. Porque o Supremo Tribunal Federal nos autorizou, para suprir a omissão do legislador, tomar as regras emprestadas. Por isso que, se os companheiros, comprovada a estabilidade da convivência, podem adotar conjuntamente, os casais homoafetivos também poderão fazê-lo.
A lei autoriza que duas pessoas do mesmo gênero possam adotar conjuntamente? Não. Nós não temos nenhuma lei vigorando no território nacional para dizer quais são os direitos e ou deveres dos casais homoafetivos. Mas a resposta haverá de ser positiva devido àquele precedente jurisprudencial criado pelo Supremo Tribunal Federal, que nos autorizou a aplicar às uniões homoafetivas as mesmas regras que regem, que disciplinam a união estável, porque são situações semelhantes. Ou seja, nós passamos a proteger as uniões homoafetivas da mesma maneira que já vínhamos protegendo as uniões estáveis, desde quando elas foram erigidas à categoria de entidade familiar equiparada ao casamento. E antes mesmo desse precedente criado pelo Supremo Tribunal Federal, o STJ já vinha permitindo a adoção em favor de gays, quando ficasse demonstrado que aquilo atenderia ao princípio do interesse maior das crianças e adolescentes. O STJ, ele já tinha se posicionado a favor da adoção por casais homoafetivos, porque já vinha entendendo que aquilo também poderia ser um núcleo familiar, que essa relação homoafetiva poderia ser uma família substituta, uma família acolhedora. E tanto é verdade que antes mesmo do precedente do Supremo Tribunal Federal, em virtude das decisões do STJ, nós já tínhamos vigorando entre nós um novo modelo de certidão de nascimento. Eu não sei se já perceberam, se já observaram, mas desde janeiro de 2010, vigora entre nós um modelo de certidão de nascimento diferente. Um modelo no qual nós não temos mais, como tínhamos antes, campos distintos: pai, mãe, avós paternos, avós maternos. Agora só se tem um campo único, filiação. Exatamente para caber ali, naquele novo modelo, o nome de um pai e de uma mãe, o nome de dois pais e nenhuma mãe, o nome de duas mães e nenhum pai, ou até mesmo o nome de 3 ou até 4 pais. Porque aquela história que todos nós temos um pai e uma mãe ficou para trás. É coisa do passado. Porque hoje perfeitamente possível que as pessoas tenham essa multiparentalidade. Aliás, multiparentalidade é a palavra da moda. Teve um tempo que eu falava assim, gente, qualquer questão discursiva que você for fazer no concurso, se você tiver uma brechinha, escreva lá, dignidade da pessoa humana. Né? Porque tudo era dignidade da pessoa, continua sendo. Mas agora a palavra da moda é multiparentalidade. Foi o Supremo Tribunal Federal que admitiu pela primeira vez, num passado não muito distante, salvo engano foi em setembro de 2016, essa possibilidade inegável de as pessoas terem mais do que um pai e uma mãe. Uma ação de investigação de paternidade, proposta por uma mulher, alegando a existência de um vínculo biológico entre ela, a investigante, e o réu, o investigado, o suposto pai. E, na contestação, o réu, o investigado, alegou em preliminar a impossibilidade jurídica do pedido. Porque a lei diz que ninguém pode vindicar estado contrário ao que consta do registro público, do registro de nascimento. E que aquela autora, investigante,
o estava vindicando como pai, embora ela já tivesse um pai no seu ato registral. Um pai, assim considerado, pelo critério socioafetivo. E isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, através de um recurso extraordinário, e acabou sendo objeto de um tema de repercussão, para servir como orientação para todos nós. Ao julgar essa preliminar, se o pedido formulado pela autora em face do réu seria juridicamente possível ou não, se, em tese, ela poderia vindicá-lo como pai ou não, já que ela tinha um outro pai no seu registro, acabou admitindo pela primeira vez a multiparentalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião desse recurso extraordinário a que me referi, decidiu que, primeiro, o critério biológico não é o único meio de se determinar a existência de um vínculo de filiação. Não é apenas a existência de laços de consanguinidade que vão nos permitir concluir que duas pessoas são pai e filho. Porque nós temos um outro critério, muito mais moderno, muito mais vanguardista, embora eu insista em dizer que é o mais antigo, que é o critério socioafetivo. Mais antigo por quê? Porque, para os que creem, Jesus era filho socioafetivo de José. José foi o primeiro pai socioafetivo que nós temos conhecimento pela Bíblia. Então, o Supremo Tribunal Federal falou, primeiro, não é só pai de sangue, tem pai de coração. Segundo, entre esses dois critérios determinantes da existência de um vínculo de filiação, não existe hierarquia. Ou seja, um não é nem mais, nem menos importante que o outro. Porque tudo vai depender da circunstância do caso concreto. Às vezes, um critério vai prevalecer, às vezes o outro. Como pode acontecer, pela falta de hierarquia, deles até coexistirem. O Supremo Tribunal Federal admitiu pela primeira vez a multiparentalidade quando permitiu a coexistência de dois critérios determinantes da existência de um vínculo de filiação. Ou seja, o Supremo afastou a tese preliminar da impossibilidade jurídica do pedido, dizendo que o fato daquela autora investigante já ter um pai socioafetivo, quer constante do registro ou não, não seria obstáculo, não seria empecilho para que ela pudesse vindicar um outro pai pelo critério biológico. Porque se aquele suposto pai investigado não foi o pai para dar amor, que ele, pelo menos, fosse assim considerado para os consectários, por exemplo, pagar alimentos. Que é a chamada filiação alimentar. O fato de você, autora, já ter um pai socioafetivo, no seu caso, consta do registro, mas ainda que não tivesse, não lhe impede, juridicamente falando, de vindicar outro como sendo seu pai pelo critério biológico, porque esses critérios podem coexistir. Isso é multiparentalidade. E essa decisão inédita no Supremo Tribunal Federal já havia sido admitida nas nossas Minas Gerais. Ainda que nós, mineiros, sejamos tidos como tradicionais, aqui em Nova Lima, região metropolitana, o juiz ouvido o Ministério Público já havia admitido multiparentalidade, coexistência dos critérios determinantes da filiação. A mãe
solteira morreu no parto. Salvaram o recém-nascido, que foi prontamente entregue aos braços da tia. A tia recebeu o sobrinho com poucos dias de vida. Sobrinho que ela, desde então, passou a considerar como verdadeiro filho. E essa tia, junto com o marido, entrou com um processo de adoção para regularizar aquela situação que de fato já existia. Porque de fato ela já tinha adotado a sobrinha como filha. O que ela queria é só regularizar o registro. Mas ela queria adotar a sobrinha para regularizar a situação, porque de fato ela via a sobrinha como verdadeira filha, mas não quis desconstituir a maternidade pelo critério biológico. Foi deferido o pedido de adoção ao casal, eles passaram a ser pais pelo critério biológico, mas a mãe biológica, já falecida, não deixou de ser mãe. Por quê? Porque chegou-se à conclusão de que ali o caso era de multiparentalidade. E o negócio é o seguinte, tem pessoas que são mais felizes do que outras. Porque tem pessoas que têm a felicidade de terem mais pais e mães do que as outras possam ter. Eu tenho um pai e uma mãe. Mas eu tenho uma amiga que tem uma mãe e 2 pais. O pai biológico e o segundo marido da mãe, com quem ela foi criada e de quem ela sempre foi tratada como filha. O meu lado simpático fala assim, olha que bom, quanto mais pai, mais amor. O meu lado sincero fica pensando, quanto mais pai, mais herança. Né? Já preparando para a segunda parte. Mas por que eu estou falando isso tudo? Para falar que até a família monoparental está evoluindo. A Constituição diz, é reconhecida como entidade familiar aquela convivência entre um dos pais e a sua descendência. E esse pai que convive com a sua descendência não precisa ser o biológico. Pode ser o sócio-afetivo, como pode ser os 2. Então, nós precisamos estarmos preparados para isso. Nós vamos estudar os vínculos de filiação, vamos ter oportunidade de falar, né, quando que um critério pode ser havido como mais ou menos importante que o outro, ou quando que um vai prevalecer em detrimento do outro. Nós vamos estudar a família monoparental também. E nós continuamos avançando. O mesmo STJ que já vinha admitindo a possibilidade de adoção por casais homoafetivos, admitiu uma vez, aliás, pela primeira vez, porque agora nós já temos outras decisões, que 2 irmãos também poderiam adotar conjuntamente. Isso até ensejou a anulação de uma questão na primeira etapa do concurso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Essa decisão do STJ acabou derrubando uma questão da prova preambular do MP aqui de Minas. 2 irmãos também podem adotar conjuntamente. Porque o que diz a lei? Que 2 pessoas só podem adotar conjuntamente se forem casadas ou se mantiverem uma união estável, comprovada a estabilidade da família. Tá? Então, para que 2 pessoas adotem conjuntamente uma mesma criança, elas precisam ser casadas ou ter uma união estável, para poderem ser aquela entidade familiar acolhedora. Aí vem o STJ e fala assim, mas 2 irmãos também podem adotar conjuntamente, porque eles também formam uma família. E, portanto, também podem ser a família substituta, a família acolhedora, que é aquela que a doutrina chama de família anaparental. Família
anaparental é exatamente a constituída pela relação entre 2 ou mais irmãos, entre tios e sobrinhos, entre avós e netos. Às vezes as pessoas que estão se relacionando ali com base na igualdade, na liberdade, na solidariedade, na responsabilidade recíproca, não são casadas, não vivem como se fossem, e nem têm esse vínculo de filiação. Mas também se relacionam ou por laços de consanguinidade, ou afetividade, ou afinidade. E, portanto, podem, nos dizeres de Maria Berenice Dias, constituir uma família. E se pode aquela relação entre essas pessoas ser uma relação familiar, então pode haver adoção. Porque o que é adoção? Adoção é uma forma de colocação de uma pessoa numa família substituta. E os 2 irmãos podem adotar conjuntamente porque eles também formam uma família. E se forma uma família, tem que merecer proteção do Estado. O mesmo STJ, que já vinha permitindo que a adoção podia ser deferida a casais homoafetivos, que admitiu que 2 irmãos podiam adotar conjuntamente, porque eles também constituíram uma família, já tinha sumulado o entendimento, que hoje está até positivado, acerca da possibilidade de uma pessoa, mesmo não sendo casada, e ainda vivendo só, poder alegar a impenhorabilidade do bem de família. Mesmo que a pessoa não seja casada, portanto, solteira, viúva, divorciada. E ainda vivendo só, portanto, não mantendo união estável, nem heteroafetiva, nem homoafetiva, não vivendo com seus pais, não vivendo com seus filhos, não vivendo com seus irmãos, com seus tios, com sobrinhos, também tem direito à impenhorabilidade do bem de família. Porque ela também precisa de ser protegida num patrimônio mínimo que vá lhe assegurar existência com dignidade. Ora, pessoa vivendo só, com direito à impenhorabilidade do bem de família, nos autoriza a dizer que então nós temos família constituída por uma única pessoa, que é a que a doutrina chama de família unipessoal. O que é a família unipessoal admitida pela doutrina? Exatamente, ela é composta por uma única pessoa. E se a família, o reconhecimento da existência de uma família unipessoal é o que fundamenta a possibilidade dessas pessoas vivendo só alegarem a impenhorabilidade do bem de família, quem sabe amanhã, hoje ainda não, mas quem sabe amanhã não venha a ser o fundamento para autorizar o chamado casamento sologâmico. Gente, casamento sologâmico tem respaldo no nosso ordenamento jurídico? Hoje, não. Mas amanhã, já não posso responder, por causa do avanço. Raivane, o que é casamento sologâmico? O que é isso? É o casamento da pessoa com ela mesma. É aquela, gente, a autoestima é tão grande que a pessoa não encontra ninguém no mundo, senão ela própria, para se casar. Eu me amo, eu me adoro. Nós tivemos noticiado pela mídia
o primeiro caso de casamento sologâmico no Brasil, pasmem, aqui em Belo Horizonte. Capital mineira, tradicional. Uma empresária do ramo de moda que contraiu o casamento. Eu não gosto de falar contrair faz doença, né? Ainda mais agora em tempo de vírus, né? Mas que constituiu o casamento sologâmico, casou com ela própria. Foi na mídia. Isso tem repercussão jurídica? Hoje, não. Estou falando com cuidado, é preciso colocar amor nas minhas palavras. Mas hoje nós não admitimos casamento sologâmico. Casamento, hoje, é uma união formal entre duas pessoas. Mas eu não posso dizer se amanhã vão passar a permitir ou não. Por quê? Porque, como eu disse antes, coragem, as relações jurídicas familiares, são extremamente vulneráveis às mutações sociais. Eu, só de cursinho preparatório, estou completando 23 anos esse ano. Só de cursinho preparatório. Comecei antes na faculdade. E eu dizia nas minhas aulas iniciais de Direito de Família, quem viver, verá. Vai chegar um tempo que no Brasil nós vamos ter casamento entre pessoas do mesmo sexo. E eu achava que eu estava profetizando algo para o futuro. E olha ele aí, como realidade. Então, eu estou dizendo, hoje o casamento sologâmico não tem nenhuma repercussão jurídica. Tá? Mas, quem sabe, se nós admitimos família unipessoal para a impenhorabilidade do bem, como forma de proteger um patrimônio mínimo para assegurar a pessoa existência com dignidade, por que que amanhã isso não possa ser admitido como um novo meio de constituir família unipessoal? Não é mesmo? Pessoal, a coisa, ela tem avançado tanto, parece que eu estou falando de absurdo, de admitir por hipótese valor jurídico a um casamento sologâmico, mas hoje nós temos, quer queiram, quer não, um outro tipo de família. Oi? Exatamente. Família multiespécie. É um novo arranjo familiar que tem sido cada vez mais realidade entre nós. Que é aquela constituída não pela relação entre pessoas, mas sim relação entre pessoas e os seus animais de estimação. Gente, parece loucura, mas nós já temos tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei para alterar a natureza jurídica dos animais de estimação. Porque hoje os animais são tratados como semoventes. Mas a conclusão a que se chegou é que eles são mais do que sermoventes, cientes. Porque eles têm sentimento, eles têm sofrimento. Gente, a minha filha, aliás, as minhas duas filhas casadas têm Golden. Mas o primeiro que chegou na família foi o Chiquinho, e eu falava assim com ele, ainda falo de vez em quando, eu com o Francisco aí nada, pessoal, né? Porque ele é um cão nobre da família, tá? Não se sinta aí nenhum menosprezo, porque ele é um príncipe. E ele, quando ia me visitar no final de semana com a minha filha, eu falava assim, Chiquinho, conta para a vovó. Você é gente, não é? Pode falar comigo, eu não vou contar para ninguém, não. Porque só falta falar. Lá em casa tínhamos o Vitório foi passar a colônia de férias na casa da minha outra filha, e nunca mais eu consegui pegar de volta. Hoje nós temos a Julieta,
que é uma histérica, insuportável. Gente do céu, tem que haver alguma coisa para conter o latido daquela menina. E é uma coisa assim, realmente, tem essa história, cachorro escolhe dono. A Julieta só vai para mim quando não tem mais ninguém em casa. Faço a interesseira. Mas assim, o dia que eu fiz a cirurgia, que eu não estava sentindo muita dor, precisa de ver o olhar dela. É uma coisa assim, não há como negar. Não há como negar. Né? E ainda que não tivesse havido essa aprovação do projeto de lei a que me referi, alterando a natureza jurídica dos animais de estimação, porque a proposta é a seguinte: eles vão deixar de ser semoventes e passarem a ter uma natureza jurídica anômala. Não são pessoas, mas também não podem ser tratados como geladeira, como carro, como apartamento. Não são pessoas, mas são dotados de capacidade de direito, assim como os nascituros. Do mesmo jeito que a lei protege os nascituros desde a concepção, o que se tem visualizado é a necessidade da lei proteger também os direitos dos animais. A lei sanção está aí para todo mundo ver. Pode nem falar de dono mais, hoje é tutor, né? E é por causa deste entendimento que nós já tivemos, primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, e agora várias decisões, mas as duas primeiras foram essas, decisões no sentido de, por ocasião da dissolução de uma união estável, os animais de estimação ficarem sujeitos não à partilha, como se faz com geladeira, carro e imóvel. Já temos decisões de guarda compartilhada e, não sendo possível, direito de visitação. Reivane, você está com palhaçada? Não, eu estou falando sério. Depois eu vou até disponibilizar o número desses julgados. Tá? Quem é meu monitor? Tem alguém que faz o meu resumo? Aqui? Não? Tem sim. Ele há de aparecer. Né? Porque a gente sempre coloca, né, na área do aluno, as aulas, e aí eu vou passar todos esses acordos direitinho, quem quiser ler, decisão. Gente, basta ver o crescimento dos pet shops. Tem pet shops maiores que muitos shoppings. Onde os animais de estimação não são bem-vindos, tem muita gente que deixa de ir. Tem os pet friends hoje, né? Seu cãozinho. E os animais de estimação hoje não se limita a gato e cachorro, não, tá? Os mais bizarros, né? Porquinho da Índia, cobra, né? Aranha. Outro dia, no pet shop, teve um cara com macaquinho. E olha que fofo, ela não chega perto não, que ele odeia mulher. Opa! Né? Mas, assim, é uma nova realidade. É uma nova realidade. Os animais de estimação, no meu tempo de criança, era da porta da cozinha para fora. Vivia no quintal. Hoje eles foram trazidos para dentro das nossas casas. E em cima das nossas camas. Eu postei no Instagram há umas 2 semanas atrás, a Julieta toda espaçosa lá na minha cama, se acha. Né? Aliás, ela já se encontrou, tenho certeza. Ela que manda no pedaço. Né? E é isso, é a nova realidade mesmo. Né? Tem muitos casais que optaram por não ter filhos, ou como eles próprios preferem dizer, filhos peludos, filhos de 4 patas. A minha filha mais velha é uma delas. Eu falo, filha, você não vai ter filho? Ela, mãe, eu já tenho. Filha, eu quero ser avó. Mãe, você já é. Eu falei, avó canina. Ela, mas é. O Bartolomeu, que é esse golden da minha mais velha,
Gente, ele vai para a creche. Não é loucura? Mas é a realidade deles. E ela fala, eu não quero ter filhos. Ela não fala nunca essa frase, eu não quero ter filhos, porque na concepção dela ela já é mãe. Mas ela é mãe canina. Fala, dá muito menos trabalho. E essa é a realidade de famílias multiespécies, que se caracteriza pela relação entre seres humanos e os seus animais de estimação. Por isso que já tem decisão. Não para que eles sejam submetidos à partilha dos bens, mas que seja objeto de guarda, de alimentos. Criar animalzinho de estimação não é barato, não. Por isso que em São Paulo, o não guardião foi condenado a pagar alimentos para contribuir no sustento do animal de estimação que permaneceria na guarda do outro. Reivane, você está brincando, tem decisão nesse sentido? Tem, gente, pode crer. Pode crer que tem. Tá certo? Tentaram até... Opa, esqueci do corte.